Eu gostaria de destacar agora, de falar agora um pouquinho dessa proposta, de como que ela foi organizada e como que nós chegamos até esse momento de apresentar uma proposta de uma licenciatura quilombola. Nós somos um coletivo de 16 professores. Desses 16 professores, né, nós tínhamos professores que eram representantes das comunidades quilombolas e temos também professores que eram do quadro do MNU, né, do Movimento Negro Unificado, e outros que discutiam conosco, né. Então, que se formam esses 16 professores. Os outros professores não puderam estar aqui por toda a situação que vocês sabem de dificuldade de transporte, são dificuldades objetivas de chegar até aqui e tal, de dispensa de trabalho, mas estão sabendo que a proposta está sendo apresentada aqui hoje e esses 4 professores, né, estão representando os outros professores que aqui não estão, né. Os proponentes dessa proposta, da proposta de educação da licenciatura quilombola, são o Movimento Negro Unificado de Santa Catarina, Coletivo de Educadores das Comunidades Remanescentes Quilombo de Santa Catarina, e com o apoio do NUIR, Núcleo de Estudos de Identidade e Relações Interétnicas da UFSC. A estrutura da proposta, essa proposta apresenta a seguinte estrutura: a licenciatura quilombola, argumentos, antecedentes, justificativa, eixo norteador, público-alvo, objetivos e embasamento legal. A licenciatura quilombola, propriamente dita, ela emerge da luta do Movimento Negro Unificado de Santa Catarina pela inclusão das populações negras ao direito à educação. Esse foi sempre, esteve sempre na pauta do Movimento Negro Nacional e do Movimento Negro Unificado, né? Então, se a gente ver os documentos das entidades do Movimento Negro, nós vimos que a questão da educação ela sempre esteve na pauta de luta de todas as entidades do Movimento Negro e do MNU especial, onde nós temos desde 78, né, colocado nos nossos documentos a luta por uma educação da diversidade que contempla as especificidades da população negra, mesmo na luta pela 10.639, o MNU foi uma das primeiras entidades a colocar isso como pauta de luta, para que a gente pudesse incluir no currículo escolar a história da África e da população negra brasileira. Em 2003, com a publicação do decreto 4887, né, que regulamenta o artigo 68 da Constituição, nós começamos um diálogo com o NUIR, né, e desse diálogo com o NUIR sai o primeiro curso de formação para militantes e pesquisadores negros e negras com apoio do INCA, né? Nesse ano, então, a questão com a assinatura do decreto 4887, surgem as lutas das comunidades quilombolas, ela vem, se torna público, né? Aquilo que antes elas estavam lá nos seus locais, sofrendo sozinhas, sem uma divulgação, uma visibilidade, porque elas sempre lutaram, todas essas comunidades que aqui estão, elas sempre lutaram pelos seus territórios, por sua cultura, pelo desenvolvimento, mas era uma luta individual e silenciosa, né? Em 2003, com o decreto, ela então se torna público. E em 2003, a UFSC já tinha uma ação a partir das pesquisas e tal, e aí propõe, então, o MNU propõe ao INCRA, né, esse curso,
que seria o quê? Uma preparação para que as entidades do movimento negro começassem a entender e a incorporar na sua luta a luta quilombola. Algumas entidades, na realidade todas as entidades, tivemos representação de todas as entidades do movimento negro neste curso. O curso teve duração de 6 meses, né, em todos os sábados, e aí todas as entidades. Algumas entidades se incorporaram na questão da luta, outras não. Né? E em 2005 começa então o debate com as professoras e educadoras das comunidades quilombolas. De que forma? Quando a gente foi para as comunidades, e aí assim, a nossa proposta era construir a autonomia, e aí o doutor Maurício, que está ali, acompanhou bem essa nossa luta, né, o Ministério Público, era construir a autonomia das comunidades. E para o desenvolvimento de autonomia. Quando nós chegamos lá, nós se deparamos com um quadro que era impeditivo desse desenvolvimento. Por quê? Porque nós tínhamos um índice de analfabetismo muito grande nas comunidades. E uma ausência da educação formal nessas comunidades. Então nós tínhamos jovens e adultos que precisavam ser alfabetizados, porque a questão do desenvolvimento passa pela questão da educação. E aí, então, nós fomos levantar quem era professor nas comunidades. Nos deparamos com algumas comunidades que não tinham professores e ainda não tem. Né? Mas tínhamos algumas pessoas que estavam fora das comunidades e que elas se prontificavam a vir e fazer professores quilombolas, mas que estavam fora da comunidade. E aí a gente conseguiu reunir esse núcleo de professores, e aí com isso começamos a discutir a educação quilombola. Isso em 2005. Levantamos a demanda, né? E aí a partir disso a gente começou. Nessa questão eu gostaria um pouco de ouvir, acho que é importante a gente dar voz para que os professores contem isso, porque eles participaram de todo esse processo. Né? Aí eu queria que o Maninho, a Dinete, a Lu falassem um pouco dessa questão de qual foi a participação deles e tal, até nós chegarmos aqui.